Olá, seguidores do Rei! Bem-vindos ao canal Culto é Vida. Este canal que passou a existir no YouTube para trazer bênção para você, para sua família, conhecimento e estrutura na Palavra de Deus. Por isso que você é muito bem-vindo aqui na nossa casa. O assunto e a lição de hoje é: por que eu creio na Bíblia? A Bíblia é um instrumento de uso de todos os cristãos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus como teu Salvador, ele tem a Bíblia como o instrumento, como a bússola que há de o guiar a um porto seguro. Porém, nós temos que ser coerentes que a maioria talvez não saiba o certo por que crer na Bíblia. E hoje nós temos muitas e muitas questões inerentes que várias e várias pessoas podem chegar a você e falar assim: olha, por que eu creio na Bíblia? Aí você vai olhar para ela e dizer: porque sim. Porque sim não é resposta para se dar num mundo contemporâneo e globalizado como temos hoje. Ou talvez você fale assim: porque o pastor da minha igreja fala que eu tenho que crer na Bíblia. Ou porque eu acho que esse livro de capa preta, com as folhas douradas, é tão bonitinho. Aí outro pega e fala assim: é porque é a palavra de Deus. Aí a pessoa fala assim: então me explica como que essa palavra de Deus chegou até você. Aí você não tem uma resposta para ela. Hoje, nós somos pessoas que precisamos, o mundo de hoje exige que nós tenhamos estrutura naquilo que nós temos por fé. A fé cristã que eu tenho, a fé cristã que você tem, eu tenho a certeza de dizer para você que não é resultado de ignorância, não é subproduto de uma não reflexão. A fé cristã, crer na Bíblia, não é um suicídio intelectual, muito pelo contrário. A fé cristã que eu tenho e que você tem, ela tem bases históricas. Ela tem bases históricas. A Bíblia Sagrada que você tem nas suas mãos, ela tem base histórica. E o que é história? Para falar que a Bíblia tem base histórica, eu tenho que saber o que é história. Eu poderia dizer para você, por exemplo, que a história ela é o relato do conhecimento passado através de testemunhos. E para o testemunho ser válido, ele tem que ser coerente. Então eu posso dizer para você que a Bíblia que nós temos em mãos hoje, ela tem relatos de testemunhos coerentes. Eu creio muito mais na Bíblia do que nas literaturas clássicas, por exemplo. Muito mais na Bíblia do que nas literaturas clássicas que fazem parte da história da humanidade. E eu posso te provar. Eu posso te provar isso através de uma das provas. Eu vou usar como, por exemplo, só o Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Aí você fala para mim: mas e a Bíblia Católica? A Bíblia, existe a Bíblia que a Igreja Católica usa, que foi introduzido os livros apócrifos. Os livros apócrifos, conhecidos também como livros deuterocanônicos ou ocultos, foram livros que foram escritos em um período em que Deus não falava mais com os homens. E foram livros também que não trouxeram inspiração divina. Esses livros foram inseridos pela Igreja Católica no Concílio de Trento, em 1545, para dar uma maior estrutura e uma maior abordagem na evangelização das Américas que haviam acabado de ser descobertas. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre a estrutura e a veracidade da história da Bíblia. Eu vou usar, por exemplo, o Novo Testamento com relação à literatura clássica antiga. Eu vou te dar uma prova que nós conhecemos como prova da bibliografia. O que é a prova da bibliografia? A prova da bibliografia é a distância do tempo em que o texto original foi escrito até a prova mais antiga que temos em mãos. Por quê? Antigamente,
eram escritos em papiros várias porções das escrituras. E o texto, a literatura, ela precisava ser copiada porque o material era muito perecível. A prova da bibliografia, então, eu volto a dizer, é a distância do texto original, em que ele foi escrito, até a cópia mais antiga. Eu vou usar um exemplo da literatura clássica. Vamos pegar o exemplo de Platão, o homem que tinha esse nome, porque ele tinha os omoplatas grandes, né? Homo Platão, que depois passou a ser chamado de Platão. Inclusive foi Platão que usou pela primeira vez o termo teologia em seu discurso à República, quando ele tentou explicar a aproximação do homem com o ser divino. Ele usou esse termo teologia, que é usado até hoje, que é a ciência de Deus, ou a ciência do estudo de Deus, vamos assim dizer. É um texto mais aprofundado, é uma palavra muito mais aprofundada do que isso, que em oportunidades a seguir nós vamos tratar muito bem sobre esse assunto. Mas Platão, por exemplo, vamos dar uma prova da bibliografia de Platão. Platão, o texto mais antigo de Platão que temos em mãos, tem 1.200 anos de distância do texto original escrito por Platão. Eu vou usar, por exemplo, um poeta clássico, de poesias clássicas, um filósofo de poesias clássicas, chamado Aristóteles. O texto mais antigo de Aristóteles que temos em mãos está distante 1.400 anos do original escrito por Aristóteles. Agora vem para a Bíblia comigo. Vem para essa coisa maravilhosa. Vem para o Novo Testamento. Nós vamos ter aí um intervalo de 100 anos de distância com as descobertas de John White. Vamos ter 155 anos com as descobertas de Chester Beatty. Você calcular 100 anos de distância do original para o texto mais antigo e 1.200 anos, como eu citei em Platão, 150 anos quando Chester Beatty tem o texto mais antigo do original do Novo Testamento, para 1.400 anos de Aristóteles, só aí já dá uma diferença. Mas eu vou te dar mais uma base histórica da veracidade da Bíblia. Continuo no Novo Testamento. Nós vamos dar a prova conhecida como manuscritologia. O que é a prova da manuscritologia? É a quantidade de cópias de um presumível texto original. Na época, fazia-se muitas cópias daquele texto. Então nós vamos ver as literaturas clássicas dessa quantidade de cópias comparadas com o Novo Testamento. Platão, por exemplo, todo texto que você tem em mãos hoje, que fala da história de Platão em filosofia, temos 7 cópias antigas dele. Aristóteles, qualquer texto que você tem em mãos de Aristóteles, ele se remonta a 5 cópias antigas de Aristóteles. Agora o Novo Testamento, que está na nossa Bíblia. Nós temos 14.000 cópias do Novo Testamento, que está nas nossas Bíblias. Então, modestamente falando, a Bíblia está pelo menos em pé de igualdade. Agora, honestamente, eu tenho muito mais base histórica para provar a veracidade da Bíblia do que qualquer outra literatura clássica. Então, este livro que nós vamos estar falando sobre ele, aqui no nosso canal, no canal Culto é Vida, é um livro que tem base histórica, é um livro que remonta à nossa fé. Aquele que acredita na Bíblia não comete suicídio intelectual, muito pelo contrário, ele tem uma fé estruturada, uma fé que condiz com aquilo que ele crê. Porque, como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu muito bem no livro de Romanos, capítulo número 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem sabemos que na época as pessoas não tinham a Bíblia nas mãos para lerem. Então elas tinham que ir na praça pública aos sábados, ouvir a leitura da palavra de Deus. Hoje você tem a Bíblia em mãos. Então aquela desculpa que eu não posso ler a Bíblia, porque basta eu ouvir, porque senão eu não agrego fé, já não cola mais. Não tem jeito, viu? O próprio apóstolo Paulo era um homem que adorava os estudos da palavra de Deus.
Nós não podemos fazer da nossa estrutura cultural algo para beneficiar a nossa pouca vontade da leitura. A Bíblia é um livro a ser estudado. E se você quer ter uma fé estruturada, você precisa estudar a palavra de Deus. Porque senão vira um fideísmo. O fideísmo é fé na fé do outro. Tem gente que não tem fé em Deus. Ele tem fé no pastor, ele tem fé no apóstolo, ele tem fé no discípulo, ele tem fé naquele irmão de oração, ele tem fé naquela irmã que profetiza, mas ele mesmo não tem fé. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você tenha fé. Ele te deu poder e a sua fé vai ser estruturada através da prática do estudo da palavra de Deus e do comportamento que você vai ter com Deus através da oração e do seu culto no dia a dia. Porque afinal de contas, culto é vida. Por isso eu digo a você, continue aqui no nosso canal e inscreva-se na nossa fanpage. Não deixe de curtir, deixe o seu like lá, viu? Entre no nosso canal, assista os nossos vídeos que nós teremos assuntos importantíssimos. Se você tiver alguma dúvida, poste lá embaixo de algum assunto que teremos o imenso prazer de estar falando com vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal. Um forte abraço do pastor e professor Alexandre Lima. Você é muito bem-vindo aqui. Que Deus te abençoe. Amém.